Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué. Josué capítulo... Está caindo todos os papéis aqui. Josué capítulo 23, de 1 a 16. Josué 23, de 1 a 16. Se todos acharam? Diz o seguinte o texto, meus irmãos: muito tempo se passou depois que do Senhor ter concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos. Josué, agora bastante idoso, convocou todo Israel com seus líderes, chefes, juízes e oficiais e disse: já estou bem idoso, vocês viram tudo que o Senhor seu Deus fez por vocês. O Senhor seu Deus lutou em seu favor contra os seus inimigos. Eu reparti entre vocês como herança toda a terra das nações que ainda não foram conquistadas, bem como a terra das nações que já derrotamos, desde o Rio Jordão até o mar Mediterrâneo e a oeste. Essa terra será de vocês, pois o Senhor seu Deus expulsará diante de vocês os povos que habitam ali. Vocês tomarão por posse da terra deles, conforme o Senhor seu Deus lhe prometeu. Por isso esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo que Moisés escreveu no livro da lei. Não se desviem dele, nem para um lado e nem para o outro. Não se misture com os povos que ainda restam na terra, nem sequer mencionem o nome de deuses deles, e muito menos jurem por eles. Não sirvam nem adorem esses deuses, mas apeguem-se firmemente ao Senhor seu Deus, como fizeram até hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e poderosas nações, e até hoje ninguém conseguiu lhes resistir. Cada um de vocês fará fugir 1000 homens do inimigo, porque o Senhor seu Deus luta por vocês, conforme prometeu. Portanto, dediquem-se com empenho a amar ao Senhor seu Deus. Mas se vocês se desviarem dele e se apegarem aos costumes dos sobreviventes das nações que ainda restam no meio de vocês, e se casarem com eles e eles com vocês, saibam com certeza que o Senhor seu Deus não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas serão iscas e armadilhas para vocês, chicote em suas costas e espinho em seus olhos. E vocês desaparecerão para sempre desta boa terra que o Senhor seu Deus lhes deu. Em breve morrerei e irei pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem que de todo o coração, que de todas as boas promessas do Senhor seu Deus se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Mas assim como o Senhor seu Deus lhes deu as coisas boas que ele prometeu, também fará vir calamidades sobre vocês, se lhes desobedecerem. O Senhor, seu Deus, os eliminará completamente desta boa terra que lhes deu. Se vocês quebrarem a aliança do Senhor, seu Deus, servindo ou adorando outros deuses, a ira do Senhor arderá contra vocês e desaparecerão rapidamente da boa terra que lhes deu. Amém? Obrigado, Cadu. Irmãos, vamos repetir aqui o verso 3. Diz o seguinte: vocês viram tudo que o Senhor seu Deus fez por vocês. O Senhor seu Deus lutou em seu favor contra os seus inimigos. E também o verso 10,
cada um de vocês fará fugir 1000 homens do inimigo, porque o Senhor, seu Deus, luta por vocês, como prometeu. Amém? Amém. No domingo passado, irmãos, falamos sobre a vida cristã, que se parece ou foi comparada como uma corrida. Foi comparada como uma corrida, no qual Deus conclamou o seu povo a perseverar. Do domingo passado, se vocês não estavam conectados conosco, a palavra do Senhor nos trouxe uma palavra de perseverança, que a vida cristã existe lutas, muitas lutas, mas é como uma corrida, que quando você persevera em Jesus, você alcança a vitória. Hoje esse texto mostra-nos Josué trazendo à memória do seu povo as promessas de Deus, as promessas que Deus havia feito para o seu povo, lembrando as vitórias do passado e o pacto que havia feito com o seu povo. E note que nesse texto, parte da terra prometida ainda não havia sido conquistada. Ainda haveria muitas outras lutas. Muitas outras lutas. Irmãos, nas nossas vidas não é diferente. Vivemos constantes lutas. Vivemos constantes lutas. Na vida cristã, nós vimos no domingo passado que não é diferente. Corremos a carreira que nos foi proposta. Andamos pelo caminho estreito que leva à salvação. E fugimos do caminho largo que leva à perdição. Que tudo é muito fácil, a vida é fácil. Na vida cristã as coisas são difíceis, sim. Mas em todo ser humano, seja ele cristão ou não, ele enfrenta lutas. Muitas lutas. Basta você andar na rua e perguntar para uma pessoa: e aí, tudo bem com você? Como é que vai, meu amigo? Ah, vai indo. Vai indo. Por que isso vai indo, né? Porque tem lutas para enfrentar. Ah, tem gente que chega a falar para mim: pois é, matando um leão a cada dia, meu amigo. Matando um leão a cada dia. São as lutas. Às vezes alguns falam: não, está tudo bem, graças a Deus. Mas isso hoje, amanhã o discurso muda. Muda. A vida, irmãos, a nossa vida é comparada a um fio. Esse fio aqui, vocês estão vendo esse cabo aqui? Longo, comprido. As nossas vidas às vezes é assim, parecida com isso, mas não igual. As nossas vidas, ela começa a ficar parecida com esse fio quando a gente começa a dar nó nele aqui, ó. Quando você começa a dar nó nesses fios, começa a perceber que ela começa a ficar parecida com as nossas vidas. Um nó mais apertado, um nó mais frouxo. Enfim, eu vou fazer 3 nós aqui só. Mas, deixa eu botar o microfone aqui, senão a voz some, né? Eu vou fazer apenas 3 nós aqui. Oh, desfez. Vou fazer mais um aqui. Um nó bem largo, um nó médio, um nó mais apertado. A nossa vida começa a ficar mais parecida com esse fio agora. Que bom se a nossa vida fosse um fio liso, sem interrupções, né? Onde tudo flui
facilmente. Mas não é, a nossa vida é assim, ó. Ela vai dando vários nós. E a cada nó que nós enfrentamos é uma luta. A cada nó que nós enfrentamos, às vezes nós encontramos um nó muito apertado e a gente sofre para desatar aquele nó. Mas com muito sofrimento a gente consegue. Às vezes a gente pega um nó tão apertado que parece que não tem solução. E às vezes a gente desiste de desatar esse nó. A gente finge que esquece ele. Às vezes a gente olha para um nó e acha que ele é fácil. Mas na hora que você começa a desatar, você vê que o problema é muito maior do que você imaginava. As nossas vidas, o que tem de parecido com isso é que ela tem sim um começo, um início. E conforme nós vamos ultrapassando os nós, ela vai chegando-se ao fim. Todas as nossas vidas têm início, têm nós e têm fim. Às vezes o fio da sua vida é mais curto que esse. Às vezes o fio da sua vida é mais longo, pode ser mais longo que esse. Mas o único que sabe o tamanho da sua vida é Deus. O único que sabe é Deus. E a coisa certa, irmãos, é que você vai ter sempre um monte de nó para desatar. Lutas fazem parte da vida do cristão e da vida do não cristão. Na trajetória da nossa vida não existe uma linha sem obstáculos. Ela tem um início, uma certa extensão, um fim. E no caminho muitas lutas e dificuldades. Enquanto nós trilhamos a trajetória dela, meu irmão, vamos resolvendo os problemas, desatando os nós, com facilidade, outros não. Mas muitos nós vamos deixando para trás sem solução. Ao olharmos para a vida, percebemos que muitas vezes estamos sozinhos para desatar os nós. Mas muitas vezes temos os irmãos em Cristo que nos ajudam a desatar os nossos nós. E muitas vezes Jesus quer desatar o nó para você. E você não deixa. Esse texto, meus irmãos, observa que Deus, e diz que Deus luta por nós, que Deus está pronto para desatar os nós da sua vida. O povo de Deus estava com nós terríveis, vários nós ali terríveis, povos que eles tinham que enfrentar para conseguir a terra prometida. Aquele povo não tinha terra, não tinha onde repousar, estava vindo do deserto, vagando pelo deserto. Assim como você, muitas vezes, parece que a sua vida é um deserto, que você está vagando pelo deserto. Mas havia uma promessa para aquele povo, uma promessa de Deus para aquele povo, assim como tem uma promessa de Deus para a sua vida nessa noite. Irmãos, não somos diferentes daquele povo. E Deus fala que eles já tinham enfrentado alguns povos e já tinham tido vitória, já tinham visto e observado o poder de Deus. Mas ainda havia terras a derrotar. E Deus age com uma estratégia. Com aquele povo. Note que Deus usa estratégias conosco também, para desatar os nós da nossa vida. Aqui no texto, observamos a primeira estratégia de Deus, era uma estratégia, uma razão ecológica. E nós vamos pegar ali em Êxodo 23, versículo 29 e 30.
Êxodo 23, a gente vai voltar ao filme, né? A história está acontecendo, a gente vai voltar ao filme para observar uma das estratégias que Deus estava agindo com aquele povo. A primeira estratégia que Deus estava agindo era uma estratégia ecológica. Ecológica. A preocupação com a ecologia, com o seu povo. Note ali no 23, 29 a 30, diz o seguinte: mas não os expulsarei num só ano, pois a terra ficaria deserta e os animais se multiplicariam e se tornariam uma ameaça para vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que a sua população tenha aumentado o suficiente para tomar posse da terra. Quando Deus prometeu para aquele povo a vitória, expulsar aqueles povos para que o povo de Deus tomasse posse daquela terra, Deus usou uma estratégia ecológica. Se ele simplesmente expulsasse o povo de uma vez, a população do povo de Deus, de Israel, era muito pequena. E Deus sabia que as feras que haviam naquela iam se multiplicar muito rápido e devorariam o seu povo, porque o povo era pequeno. E o texto diz que o Senhor disse que expulsaria, devagar, até que a população crescesse. Por isso, irmãos, o povo de Israel não tomou toda a terra de uma vez só, porque Deus tinha uma estratégia. Deus enxerga aonde você não consegue enxergar nas suas lutas. Quando você enfrenta as suas lutas, você não consegue enxergar como Deus enxerga lá o seu futuro, lá na frente. Você já observou quando você tem que tomar uma decisão? Eu vou por esse caminho, ou eu vou por esse caminho. Você dificilmente conseguirá enxergar qual vai ser o resultado final daquele caminho se você escolher o caminho da direita. E dificilmente você conseguirá enxergar o final do caminho se você for pela esquerda, na hora de você tomar a decisão. Mas Deus enxerga por você. E por isso, muitas vezes não entendemos o porquê do propósito de Deus. Por isso que muitas vezes não entendemos o porquê do nó nas nossas vidas. Porque Deus permitiu aquele nó. Veja que nesse texto, Deus também tinha uma estratégia militar. Juízes 1:19. Juízes 1:19 diz o seguinte: o Senhor estava com a tribo de Judá e ela tomou posse da região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, pois eles tinham carros de guerra com rodas de ferro. A cidade de Hebrom foi entregue a Calebe, conforme Moisés havia prometido, e ele expulsou seus habitantes e descendentes dos filhos de Enaque. Deus enxergou além. O povo, ele sabia que o povo ia conseguir tomar a montanha, mas não ia conseguir tomar a planície. Deus usou de estratégias, porque os seus olhos veem muito além do seu problema. Os olhos de Deus enxergam muito além do nó que tem na sua vida que você precisa desatar. Se você for pela direita, meu irmão, sem os olhos de Deus, você não vai saber como vai ser o futuro da sua vida lá na frente. Se você for pela esquerda, você não vai, sem os olhos de Deus, você não vai saber qual vai ser o seu futuro. Mas quando o Senhor luta por você, Ele sabe o seu amanhã. Ele sabe qual caminho vai te levar a uma vida de felicidade. O caminho da vitória. Deus usa estratégia. E tem mais uma estratégia que é uma estratégia teológica. Juízes 2, Juízes 2, 20 e 3, 4. Aqui Juízes 2, versículo 20. Diz o seguinte: por isso a ira do Senhor ardeu contra Israel e disse: uma vez que este povo violou a minha aliança que fiz com seus antepassados, eu não me dei
eu não me deu e não me deu ouvidos, não expulsei mais as nações que Josué deixou por conquistar quando morreu. Fiz isso para pôr Israel à prova, para ver se seguiria os caminhos do Senhor. Tinha uma razão teológica. Deus pôs o seu povo à prova, para testá-lo, para saber da fé. Deus é um estrategista, Deus nos põe à prova, quando nós enfrentamos os nós das nossas vidas. Quando nós enfrentamos o sofrimento, as provas difíceis de ultrapassar nas nossas vidas. Deus nos dá a estratégia, irmãos. Mas, irmãos, esse fio aqui, com muitos de nós, a gente demora a desatar, não é verdade? Se eu encher esse fio de nós aqui, vai demorar um pouquinho. Mas nós, seres humanos, queremos tudo da noite para o dia. Queremos sempre uma solução imediata de Deus. Queremos sempre que Deus nos responda de forma rápida, de forma imediata. Mas existem vários motivos, irmãos, que muitas vezes nos levam a demorar para desatar os nós da nossa vida. As lutas que fazem parte das nossas vidas. E uma delas, nós vemos aqui, chama-se batalha espiritual. Vamos ver aqui o exemplo da oração feita por Daniel. Daniel 10, vamos abrir a palavra de Deus em Daniel 10. Minha marquinha, meu papelzinho voou na hora que... Então está aqui, Daniel 10, versículo 12 a 14, diz o seguinte: em seguida ele disse, não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e se humilhar diante do seu Deus, seu pedido foi ouvido. E eu vim em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu o deixei ali com reis da Pérsia. E agora estou aqui para explicar o que acontecerá com o seu povo no futuro, pois essa visão se refere a um tempo que ainda está por vir. Irmãos, às vezes nós oramos, nós buscamos a Deus e queremos uma resposta imediata para que Deus venha desatar o nó da nossa vida, venha nos dar logo a vitória nas nossas vidas e queremos ter pressa em resolver as coisas. Mas a Bíblia fala de uma batalha espiritual e o texto é muito claro que Daniel, quando começou a orar ao Senhor, o anjo diz, pois desde o primeiro dia que você começou a orar por entendimento e se humilhar diante do seu Deus, seu pedido já tinha sido ouvido. Mas o texto diz que ele levou 21 dias para a resposta de Deus chegar. 21 dias. O texto nos diz que o anjo desceu para responder, enviado por Deus para responder a Daniel. Mas os reis da Pérsia, que aqui é uma simbologia dos demônios, tiveram uma batalha e estavam impedindo o anjo do Senhor, com uma batalha feroz, para que Daniel não tivesse a resposta da sua oração. E Deus, no seu poder infinito, mandou o arcanjo Miguel, um dos principais, e alguns dizem talvez o principal líder dos anjos do Senhor, o mais forte. Algumas interpretações dizem que que pode ser até o próprio Jesus, uma das figuras de Jesus, mas não se chega a uma conclusão. Mas a verdade é que Deus mandou o seu principal anjo, o mais poderoso,
para lutar com os anjos da Pérsia, para que a oração de Daniel fosse atendida. Irmãos, talvez você esteja querendo uma resposta imediata para as lutas da sua vida. Mas a palavra diz que Daniel perseverou em oração. E aí ele se humilhou diante de Deus. Mas o anjo falou: Daniel, Deus já tinha ouvido a sua oração. E a resposta chegou. E a vitória chegou ao Daniel. Irmão, se você acha que Deus não ouve a sua oração, se você acha que Deus te abandonou no meio das lutas da sua vida, saiba que existe uma batalha espiritual tentando destruir você, tentando te desviar do caminho do Senhor, tentando fazer com que você não receba a bênção do Senhor. Não é fácil assim, irmãos. Os nossos olhos não enxergam o amanhã. E assim como Deus mandou o arcanjo, eu tenho certeza que se você se humilhar, porque é a promessa dele, diante de Deus, se você perseverar em oração, ele mandará um arcanjo também. E a vitória será sua, meu irmão. Mas você precisa buscar a Deus e não desistir. Não queira resposta imediata, porque você não enxerga muitas vezes o que está acontecendo no mundo espiritual. Daniel perseverou, meus irmãos. Outra coisa que às vezes atrapalha a resposta de Deus para que a vitória venha são os nossos pecados. Os nossos pecados, a Bíblia nos diz, eu não vou ler por causa da nossa hora que está se encerrando, mas a Bíblia nos diz que os nossos pecados são uma parede que nos separam de Deus. A Bíblia fala que quando nós guardamos mágoa, quando nós não perdoamos, as nossas orações são interrompidas. Depois você pode ler, se você quiser, em 1 Pedro 2, de 1 a 2, versículo 1 e versículo 2, 1 Pedro. Marcos também 11, 25 a 26. Colossenses 3, 13. Os nossos pecados, as nossas mágoas, nos separam de Deus. E Deus não consegue desatar o nó. Por isso que no livro de Josué, meus irmãos, Deus faz um pacto com aquele povo. E Deus pede obediência. Pede obediência àquele povo. Para que eles cumpram tudo aquilo qual Deus determinou que eles fizessem. Para que eles não se misturassem com aqueles povos. Para que eles não adorassem os seus deuses. E principalmente para que eles amassem o Senhor, seu Deus. Irmãos, Deus continua pedindo para você as mesmas coisas. E Ele está pronto para desatar o nó da sua vida. Um só não. Se à toa tem muitos, Ele vai desatar todos para você. O texto nos diz, e nós lemos aqui no versículo 10 de Josué. Deixa eu voltar na minha Bíblia aqui. O texto diz o seguinte: cada um de vocês fará fugir 1000 homens do inimigo. Um de vocês, com Deus, será mais forte que 1000 inimigos. Amém? Vamos caminhar com Deus, meus irmãos. Vamos abraçar a fé. Se você que nos ouve aí na sua casa, se você que nos ouve pela Face, você está cansado de desatar os seus nós, porque você está lutando sozinho. Eu convido você agora a abrir o seu coração para Jesus, a não lutar sozinho, mas aceitar Jesus na sua vida. E você vai ver que as lutas vão continuar, porque elas fazem parte da nossa vida. Mas Deus lutará por você. Deus lutará por nós.
Amém? Eu convido você a baixar a sua cabeça. E a orar comigo. Faça um pacto com o Senhor, de obediência a Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, de buscar a Deus. Se você não sabe como amar a Deus, a igreja serve para isso, para caminharmos juntos, para aprendermos a amar ao Deus verdadeiro, para adorá-lo, para aprender a entender a palavra dele que está na Bíblia Sagrada. E quanto mais você pratica, quanto mais você se chega diante de Deus, Ele vai desatando o nó da sua vida. E Ele vai dizer para você: filho, não vá pelo esse caminho. Esse caminho tem muito sofrimento, você não consegue enxergar o que te vai acontecer amanhã. Filho, vá por esse outro caminho. É muito mais fácil. Quando andamos com Deus, Ele não somente nos ajuda a desatar os nossos nós, as nossas lutas, mas Ele nos leva por pastos verdejantes, pelas águas tranquilas. Como o Salmo 23, famoso Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Guia-me me ajuda, deu um branco, pastor, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É bom andar com Deus. Eu desafio você a experimentar esse Deus. Olhe comigo. Senhor Deus, queremos renovar o nosso pacto que fizemos contigo, Senhor, de permanecer fiel à tua palavra, de a cada dia mais aprender a te amar, de andar ao seu lado, Senhor. E eu quero, Senhor, nesse momento, se há alguém que nos ouve, que ainda não se decidiu pelo caminho de Jesus Cristo, eu quero orar por esses queridos futuros irmãos em Cristo que ainda não conhecemos, que haveremos de conhecer. Senhor, que essas pessoas que nesse momento estão com o seu coração quebrantado e humilhado diante do Senhor, cansado de tanto lutar sozinho, cansado de tanto sofrer, que nesse momento, Senhor, haja salvação na vida deles, que eles possam dizer ao Senhor: Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração, eu te recebo na minha alma. Meu amigo, repita isso: Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração, eu te recebo na minha alma. Lava-me com teu sangue, Jesus, e me sustenta, e me dê a vitória, Senhor, diante de tantas lutas, porque estou cansado, estou fraco, Senhor. Diga isso para Jesus. E Senhor Deus, teu Filho deu a sua vida por eles. Ó Pai, que o Senhor possa recebê-los de braços abertos nesse momento, Senhor. Que a felicidade, que a paz que excede todo entendimento possa penetrar no seu coração, na sua alma, e que seus nomes sejam escritos nos livros da vida. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, o poderoso nome de Jesus, o Salvador. Amém. Queridos